O armário, pra mim, eu acho que significa uma prisão. Acho que é um lugar que você acaba se colocando, talvez sendo colocado pelas circunstâncias, pela sociedade, que acaba te impedindo de ser quem você é. Eu acho que é uma prisão, né? Assim. Cara, muitos contextos. Eu acho que atualmente, né, pra mim, como pessoa, eu acho que é a libertação. Significa, acima de tudo, você ter coragem para ser quem você quer ser, independente do que possa vir depois. Um armário. Em sua gênese, se trata apenas de um objeto, que pode ser produzido por meio de diversos materiais. Sua principal utilidade é a ordem. No entanto, quando um objeto se converte em metáfora, ele escapa à sua função prática e adquire peso simbólico. O armário já não é apenas um depósito de tecidos, mas de corpos que aprendem desde cedo a se esconderem. Existem muitas formas de se aproximar do texto bíblico para a gente pensar como surge esse conceito da homossexualidade como um pecado. Infelizmente, toda a tradição patriarcal, que está presente não só no cristianismo, mas antes já no judaísmo, que é a origem do cristianismo, esse sentido de compreender o homem como sendo normativo, especialmente o homem hétero, né? Que forma essa ideia de patriarcado, onde todas as coisas estão na órbita do homem, isso seguiu pela história da igreja. Então, uma leitura dos textos bíblicos a partir dessa perspectiva patriarcal e mais conservadora fez com que esse entendimento de palavras que até nas línguas originais do grego, de hebraico, nem tivessem uma conotação, até porque o termo homossexualidade é muito recente na história do mundo, né? Ele vem do século XIX aproximadamente, quando começa a aparecer na literatura. Num ambiente mais conservador, essa realidade é vista como algo demoníaco. Eu vim de uma igreja, eu sou oriunda de uma igreja conservadora, minha família, todos são evangélicos conservadores, eu nasci nesse ambiente. Então o que eu ouvi a minha vida inteira? Que era antinatural, que era algo demoníaco, que Deus ia julgar essas pessoas no final, e que até elas podiam estar na igreja participando, mas ter algum cargo, alguma liderança, alguma posição que desse mais visibilidade, nunca. E acima de tudo que fossem celibatárias. A naturalização de discursos violentos se dá porque a gente sabe que a igreja também é uma ferramenta de docilização dos corpos, né? De alguma forma você se aprende a se comportar naquele lugar sagrado. Então você aprende a ler aquele livro com reverência. Você aprende a cantar aquelas músicas, você desenvolve afeto, você desenvolve uma forma de se comportar. Então tudo na estrutura religiosa funciona para moldar o seu comportamento. E é interessante como isso pode ser usado para o bem ou para o mal, para oprimir ou para libertar. Existe um grande senso comum de que a homossexualidade é incompatível com o que a gente chama de cristianismo, que eu vou chamar aqui de cristianismos, porque alguns historiadores, sociólogos, antropólogos entendem que não existe o cristianismo, né? Que existem cristianismos e várias vertentes, correntes, debates internos, teológicos, ênfases doutrinárias. Por exemplo, uma igreja pentecostal ela é muito diferente de uma igreja de tradição protestante histórica. Então, a primeira coisa que eu queria desconstruir, que existe uma relação, né, intrínseca entre o pecado e a homossexualidade. Alguns historiadores trabalham sobre isso, eu venho trabalhando sobre eles. Um deles é o John Boswell, que tem alguns livros que estão aqui até sobre a mesa, né, mas um deles chama Cristianismo, Tolerância Social e Homossexualidade. Esse é um texto bem importante. Outro é Uniões do Mesmo Sexo na Idade Média. Então esses historiadores trabalham com a história de que a própria igreja, né, o próprio cristianismo já foi muito mais tolerante em relação à homossexualidade, porque não é a religião que é intolerante. O que é intolerante é a sociedade. E na medida que a sociedade muda, né, as questões vão sendo rediscutidas dentro de correntes do próprio cristianismo.
E esse historiador tem uma pesquisa sobre arquivos da Cúria Romana muito interessante, em que ele, lá sobre os arquivos da própria igreja, descobre o que a gente chama hoje de casamento igualitário, né? O que era a união entre pessoas do mesmo sexo, que hoje é o nome que a gente compreende que a sociedade qualificou é o casamento igualitário, né? Então esse casamento, né, já acontecia nos primórdios da igreja, né, na historicidade da igreja, sobre uma categoria que ele chama na pesquisa dele, que está nos livros dele, que é uma bênção a amigos mais chegados que irmãos. Então ele aposta numa tolerância da igreja em diferentes períodos da história, e que essa relação entre a oposição entre homossexualidade, religião e pecado precisa ser desconstruída, né? A Emily criança, como toda boa pessoa, eu era crente. Eu fui criada em um lar religioso. Então, quem me conhece hoje em dia percebe que ainda há muitos resquícios dessa pessoa. Eu era uma criança que sempre foi muito expressiva, então assim, eu fazia caras e bocas. Eu tava sempre fazendo uma besteira. Então, o Davi pequenininho, eu fazia muito essa pergunta pra minha mãe, porque eu sou uma pessoa muito agitada, né? Muito social. E aí, desde pequeno, sou assim. Desde muito nova, né? Eu nasci na igreja, eu fui batizada na igreja. Quando meus primos nasceram, minhas primas, meus irmãos nasceram, eu cantei na igreja, Aos Olhos do Pai, essas músicas assim. A Emily na infância, eu era muito quieta, nunca fui uma criança ou uma filha de dar muito trabalho. Ai, sua filha foi chamada na escola, sua mãe foi chamada na escola por tal motivo. Nunca fui assim. Nunca dei muito trabalho. E eu acho que desde sempre, desde pequena, eu sempre me vi muito no lugar de eu tenho que ser a melhor. Não a melhor no sentido de competir com outras crianças, mas no sentido de ser a melhor pra minha mãe. Eu não queria que eu fosse a filha problemática desde o início. E o Davi era uma criança muito alegre, era uma criança muito sonhadora. E não é aquela questão de sonhadora de, eu vou querer conquistar isso, vou querer conquistar aquilo. Não, era uma criança mesmo, sabe? De contas de fadas, de idealizar que um príncipe ou uma princesa ia chegar, ia brincar com ele, e ao mesmo tempo eles iam crescer e viver juntos. O Davi era uma criança muito, muito, muito feliz, mas ao mesmo tempo tinha umas dúvidas dentro dela. Eu acho que muitas coisas de quem eu fui na minha infância, de quem eu acabei me tornando na minha vida de forma geral, tem muito a ver com a minha criação. Assim, eu fui criada em berço cristão evangélico, né? E a partir disso, muitas coisas eu acho que vêm junto com esse processo, essa criação. E os meus pais sempre optaram muito por esse caminho de me blindar das coisas. Então, tipo, eu lembro que eu tive uma aula, eventualmente, assim, e aí o professor, não sei quem, fulano era ateu. E eu, o que é ateu? Eu não fazia ideia de que existia um mundo em que alguém podia não acreditar em Deus. Então, eles sempre optaram por essa blindagem. Então, eu não sabia também que existia um mundo onde as pessoas podiam ser LGBT. Apesar de ser uma pessoa muito expansiva, eu sinto que eu acabava sendo muito cerceada, sabe? Não era tudo que eu podia fazer, não era tudo que eu podia falar. Então, na verdade, era muito pouco do que eu podia fazer e do que eu podia falar. Eu fui criado na igreja, né? Então, a minha relação com Deus começou desde pequeno. Meus pais atualmente são pastores, então eu sempre tive ali, como eles falam, na sombra do Altíssimo. Que eu acho que é uma frase muito forte quando você entende dentro da igreja o que é, sabe? Te bota um peso, entende? Então, tipo, minha relação com Deus ao mesmo tempo foi de descobrimento, mas também foi de medo. Como eu cresci em um lar religioso, Deus, ir à igreja aos domingos, me arrumar para ir a eventos sempre fez parte da minha rotina semanal, da minha rotina familiar. Então eu já cresci entendendo que Deus estava ali em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as coisas. Então eu acreditava muito, sim, no Deus da Bíblia. E eu não conseguia ver as inconsistências, né? Então, tipo, Deus ele é todo amor, mas ele
odeia os, sei lá, os pobres, não sei o que, entendeu? E eu não conseguia ver uma inconsistência naquilo ali que pregavam sobre a Bíblia. Pra mim ele era amor. E aí, só depois de um tempo que eu comecei a pensar, tipo, se Deus é amor, se Deus é tão bom, por que que ele, sei lá, deixou o povo passar a ser escravizado naquela época, sabe? Por que que Deus deixa as pessoas morrerem de fome? E aí eu comecei a pensar, olha, eu acredito em Deus. Talvez Deus não seja esse Deus da Bíblia, né? E eu fui ensinada que Deus era aquele ser que estava ali quando você precisava de algo que você não sabia como solucionar, ou como você não sabia como resolver. Deus estava ali para te ajudar nesse processo. E eu acho que também era uma forma de conforto para mim, de ter aquela certeza de não, eu falei com Deus, eu conversei com Deus sobre isso, então vai ficar tudo bem. Eu aprendi a tocar bateria, arranho um pouquinho violão, gostava de cantar, gosto até hoje de dançar. Eu gosto de cantar para o povo se animar comigo, né? Eu sou uma pessoa muito agitada, então eu gosto de agitar as pessoas. Então, isso foi me aproximando mais de Deus. Foi me, entendendo o meu lugar ali, mas sempre com aquela duvidazinha dentro de mim, sabe? Umas coisinhas que, falo que isso aqui é errado, mas eu sinto isso, como que é? Como que vai ser? E aí começou a virar um medo, sabe? O que antes era respeito, o que antes era caraca, eu vou pro céu, agora caraca, eu vou pro inferno. Eu fazia parte desse negócio de jovens, né, de juventude, então sempre tinha uns cultos falando, né, das práticas pecaminosas, né, como se o que a gente vive, né, fosse uma questão de escolha, uma questão de prática. Tipo, isso é muito superficial, né, uma discussão muito superficial. Eu tive um período muito curto de estar no armário, sem que ninguém soubesse da minha sexualidade, pra ser honesta. Então, esse período foi caótico, muito mais comigo do que com qualquer outra pessoa. Quando eu estava no armário, eu me sentia muito ansiosa. A ansiedade fazia muito parte de mim. E eu sabia que me sentir ansiosa... Eu não sei explicar, mas... eu me sentia muito culpada. Eu me sentia muito culpada por gostar de mulher. Eu me sentia muito culpada por não corresponder às expectativas da minha família, da religião. Culpa e ansiedade externam muito bem o que era eu estar no armário. Eu ainda não entendia 100% se eu era lésbica, se eu era bissexual, o que era aquilo que estava acontecendo comigo, o que eram aqueles sentimentos, o que eram aqueles desejos. Eu não sabia o que era. Então, assim, foi muito confuso, muito desesperador. E é muito ruim, sabe? Porque quando você vem, né, numa família religiosa, você não tem um espaço, sabe, de conforto para você poder abrir e dizer, caramba, eu tô vivendo esse momento. Então, assim, você não tem uma rede de apoio, você fica completamente vulnerável e você precisa lidar com isso sozinho. A gente tem que quebrar esse paradigma de, será que o armário é o problema? Não. Porque o armário é um processo de se conhecer. E ainda sem entender direito quem que eu era, né, em qual espectro ali da sexualidade que eu tava. Mas uma coisa eu sabia, eu não era hétero. E embora eles tentassem me convencer a todo momento de que eu era... Já teve a sensação, em um sonho, que você tá caindo de uma escada, caindo de um lugar alto? E é um turbilhão de sentimentos, porque ao mesmo momento que você não sabe se é verdade, você sabe que você vai cair. Então, estar no armário durante todo esse período foi como se eu estivesse caindo de um penhasco. É um turbilhão de emoções. Eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia se era verdade, se eu realmente estava no armário, mas eu também não sabia o que ia acontecer depois que eu acordasse, depois que eu saísse do armário. Estar no armário é viver sob o peso do segredo. É performar uma normalidade ditada por padrões heteronormativos. É um território de esfera forçada, onde o indivíduo só existe parcialmente, diluído entre a verdade íntima e a máscara pública. Então, se tornou muito medo, uma coisa muito
uma questão de querer dominar aquilo, sabe? Dominar algo que me aprisionou por muitos anos, sabe? Que me fez sofrer por muitos anos. Porque eu acho que a maior prisão é o que a gente causa em nós mesmos por conta das outras pessoas. Eu era a filha perfeita, eu era a soldadinha de Cristo perfeita, sabe? Eu era muito certa com todas as doutrinas. E eu sabia que se eu tivesse ali nesse lugar de ser LGBT, eu não cabia no lugar de ser filha de Deus. Entender que os meus objetivos de vida, acima dos meus objetivos e meus desejos, não se encontravam com o da religião, foi um pouco frustrante. Mas quando eu digo que a religião me ensinou isso, foi porque eu me preparei muito bem emocionalmente. A religião me preparou para entender que nem sempre as coisas são como tem que ser. O único momento que não me influenciavam de jeito nenhum era quando eu subia no altar. Eu sempre fui eu no altar. Se eu tivesse que desmancar. Se eu tivesse que falar e pregar. A gente escuta, né, que é pecado e que não é certo e, enfim, todas essas coisas. E as pessoas LGBTs, elas são sempre tratadas na terceira pessoa, né? Então são sempre tipo eles, é uma coisa muito distante. A gente não convive pra saber como é a vida dessas pessoas. Minha mãe comparava pessoas LGBT como bandidos. Falava assim, essa pessoa é metida com coisa errada. E eu só tinha 15 anos, só tinha 14 anos. Se hoje as coisas, apesar de já terem uma clareza muito maior do que tinham naquela época, eu acho que elas ainda não são calcificadas da forma certa, e eu acho que eu sempre vou ter consequências desse processo em mim, que dirá naquela época. Eu era só uma menina. Até hoje a igreja influencia o mundo de como elas precisam ser e agir e viver. Então, a igreja em si, se eu falar da igreja terrena, nossa, ela me destruiu. Eu chamo a sua atenção agora para a questão da homossexualidade, do homossexualismo e do lesbianismo na linguagem do apóstolo Paulo, como o nível mais baixo da degradação moral de uma sociedade e da máxima expressão do juízo de Deus a uma sociedade. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. De acordo com a palavra, a prática homoafetivo é pecado. E aquele que crê deve buscar agradar a Deus em tudo, portanto, lutar contra essa tentação que talvez, enfim, aprisione você. Não é pecado você ser tentado. Pecado é quando você concorda, quando você aceita, quando você começa a fantasiar, quando você vai para a internet para ver e depois você vai para a prática. Mas a Bíblia diz ainda que essa relação, ela é torpeza, torpe, vil, horrível, feio, abominável. Agora o convite da palavra é que você tema a Deus, ame a Deus mais do que a si próprio, mais do que os seus desejos, e amando a Deus, você então renuncie os seus desejos para agradá-lo em tudo e viver de acordo com a sua palavra, compreendendo então que Deus reprova a prática homoafetiva. É uma relação contrária à natureza. Contrária à natureza. Em outras palavras, ninguém nasce homossexual. Então pensamentos vêm, tentações vêm, desejos chegam no coração, mas a gente pode dizer não. Uma vez que você se arrepender da prática pecaminosa, Deus mesmo te fortalecerá, e Ele promete que, caminhando em fé, com o rosto descoberto, você experimentará cada dia uma glória maior. Sobre isso virou uma espécie de senso comum, né, mesmo, né? Igreja não combina com a homossexualidade, é pecado, inclusive dentro de alguns materiais normativos produzidos na literatura evangélica, em várias
vários canais que expressam esse movimento conservador, a homossexualidade é o pior dos pecados sexuais, né? Então a gente pode dizer também que uma das ideias que sustentam essa mentalidade de longa duração é a própria ideia de cura gay, né? A ideia de que a homossexualidade não só é um pecado, mas eles associam várias coisas. É pecado, mas é doença. É pecado, mas tem retorno, né? Eles trabalham sobre essa ideia, principalmente explorando na própria literatura, e isso é uma coisa que é dita de púlpito, né? As possíveis causas da homossexualidade. Então a causa da homossexualidade sempre está, por exemplo, numa família disfuncional, dentro desse discurso patologizante, né? Um outro discurso que concorre dentro dessa mentalidade de longa duração é a ideia de que possa ser uma possessão, de que existe a influência de espíritos e demônios orientando os desejos daquela pessoa. Uma outra ideia, que é a ideia de mais consistência teológica enquanto um senso comum, é a ideia de que é contrária à natureza, né? Em termos de textos bíblicos mesmo, a gente tem muito mais referências à injustiça social, por exemplo, do que a questão da sexualidade. Então, existe um foco exacerbado nessa questão, que é fruto também do colonialismo. Então, a gente pode dizer que essa teologia colonial, que a gente herdou no norte global, que chegou nas Américas através do catolicismo, ela tinha muito mais interesse em vigiar e punir, por assim dizer, do que libertar. Então, controlar corpos e mentes era muito mais importante do que libertar essas pessoas. E a mensagem do Evangelho de Jesus é o tempo todo visando a libertação. É o tempo todo visando autonomia, dignidade. Porque muitas vezes na igreja conservadora, esse rechaço deixa a pessoa com sequelas emocionais, espirituais pelo resto da vida. Às vezes, até hoje, eu tenho vontade de mudar quem eu sou. Mas não porque eu não valorizo quem eu sou hoje, mas porque é tanta maldade que às vezes a gente se duvida de nós mesmos. A princípio, antes de eu de fato entender a minha sexualidade, eu reneguei, como qualquer pessoa que é criada em um lar que ensina que isso é errado. E eu lembro perfeitamente de uma vez que meus pais tinham saído, eu não lembro exatamente o porquê. E eu tava sozinha em casa e eu fui tomar um banho. E eu lembro de chorar horrores dentro do banho. Porque eu sabia. Ali eu tinha certeza de que eu gostava de meninas. E eu sabia o quanto que gostar de menina significava não ser nunca mais aquela menina perfeita, sabe? Eu queria mudar o meu jeito, o como eu me apresentava para as pessoas, sabe? O que as pessoas queriam de mim. E se elas queriam que eu mudasse, eu ia mudar por elas. Por elas, olha que loucura. Não era nem por Deus, porque eu nunca me senti cobrado. Mas pelas pessoas eu me sentia cobrado o tempo todo. De sentir que eu tava performando só, sabe? Na igreja, você é ensinado a odiar o pecado. Você é ensinado a abominar tudo que quebra a regra dos 10 mandamentos. Ser um pecado, cometer um pecado, significava que você também tinha que abominar certas ações. Então você também deveria odiar quem você era. Odiar o que você fazia, faz. Até um pouco tempo atrás eu odiava alguns atos meus, algumas ações minhas, por simplesmente achar que era tudo pecado. E ali eu comecei a me questionar. Caramba, eu acho que o mundo não é exatamente aquilo que os meus pais me disseram, assim, o preto no branco. E foi até muito triste também quando tudo isso virou uma questão, porque isso destruiu muito um relacionamento, sabe? Porque até quando eu era adolescente, mais rebelde e tal, o que aconteceu foi que tinha ainda um relacionamento, sabe? Tinha um mínimo interesse por mim, ou um respeito, um carinho. E aí quando eu me assumi, as coisas mudaram muito, sabe? Assim,
você ser invalidado o tempo todo. E aí, muitas faltas de terapia, mas você fica tipo, por que tantas coisas mudaram, sabe? Assim, por que o meu emprego, por que a faculdade que eu escolhi é uma porcaria, sabe? Porque eu sou LGBT, o que uma coisa tem a ver com a outra? E você ser invalidado em todos os âmbitos, né? Não só da sua sexualidade. E, enfim, muito complicado. Eu ficava me perguntando onde que tudo deu errado, o que eu fiz pra tudo dar errado, sabe? Eu sempre fui ótima, eu sempre estudei, eu passei no P2, passei na faculdade pública, assim que eu me formei na faculdade, eu consegui um emprego, eu estagio desde o 4º período, eu segui uma vida padrão, assim, de padrão, que eles sempre esperavam de mim. E aí tem um detalhe que pra mim é uma coisa muito grande, é uma questão identitária super forte, que é isso, eu quero estar noiva de uma mulher, eu nunca estive mais feliz. E aí as coisas, nossa, porque tudo que você fez até agora foi uma porcaria. E eu sempre fui o orgulho, eu sempre fui o modelo da família. Então, porque Fernanda estuda muito, porque Fernanda não sei o que, não sei o que lá. Tá vendo como a Fernanda não arruma namorados? Então, ela é ótima, porque ela não dá atenção pros meninos, porque ela foca nos estudos. E aí, do nada, tudo isso vira de cabeça pra baixo, sabe? E aí eu ficava me perguntando, tipo, em que momento que o meu relacionamento com meus pais começou a dar errado? E pra mim é muito claro de que foi isso, foi quando eu me assumi. Porque eu podia ser rebelde, eu podia sair pra fumar escondido, pra beber, depois da aula, e não sei o que, eu podia fazer todos os erros do mundo. A única coisa imperdoável era ser LGBT. A igreja me influenciou como se fosse um espelho delas mesmas. É engraçado que quando a gente se olha no espelho, a gente espera que se vê, né? Espera ver a nossa imagem. Eu vi a imagem da igreja. Eu nunca saí do armário. Pra minha mãe, pro meu pai. Eu acho que pra igreja também não. Eu fui tirada do armário à força. Eu acho que sair do armário pra minha família foi como se tivesse quebrado um item muito valioso da família e ninguém pudesse descobrir. Durante muito tempo, as pessoas da minha família não queriam que eu contasse ou não queriam que o meu relacionamento fosse aberto por esse motivo. Talvez por um sentimento de vergonha de mim. Pode ser, eu não sei. Eu tinha uma melhor amiga da igreja. E assim que eu comecei a me questionar, ela era minha melhor amiga de anos. E eu falei com ela, cara, eu fiquei com uma menina e eu acho que eu gosto de meninas. Então, assim, era uma coisa muito incerta até pra mim, sabe? Eu ainda tava experimentando, eu ainda tava descobrindo a minha sexualidade. E ela falou comigo, se você não contar pra sua mãe, eu vou. Quando você mostra quem você é, aquelas pessoas que não te amam pelo que você de fato é, as que mais vão te causar dor. Porque elas, em vez de simplesmente virar as costas e sair, que aí você vai lidar com seus sentimentos e vai entender que aquela pessoa não faz tanto diferença ou não de estar ali, elas fazem questão de te machucar antes de sair. Quando eu falo do item quebrado, eu tô dizendo de valores. Valores familiar. Valores esses que a família brasileira carrega. Que é o quê? Família tradicional. Família tradicional é feita por papai, mamãe, filhinhos, cachorrinho, casinha. É isso. Eu quebrei esse item pra minha família. Esse item valioso pra eles e eu nem sei por quê. Porque eu não fui criada por uma família tradicional. Fui criada por uma mãe solo que criou as 3 filhas sozinha, trabalhando em mais de um lugar. Cara, ali foi a primeira vez que eu tive a sensação de que tudo tava desabando. E aí, quando tudo aconteceu e eu percebi que todas as coisas deixaram de ter valor, que tipo, eu fui uma decepção imediatamente, foi muito difícil, né, de absorver todo esse processo. De, tipo, nossa, eu te dei orgulho até agora, era tudo falso. Frustrar alguém dói muito. E frustrar alguém que você ama dói muito mais. Eu sempre falo que eu gostaria que me magoassem do que eu magoar alguém. Então, magoar a minha família, frustrar a minha família, doeu muito, muito mais do que
o desprezo deles logo assim que eu me assumi? Então ali começou a virar uma coisa que era muito legal, que eu ministrava, que as pessoas falavam, nossa, eu vejo Deus em você, e eu comecei a ter pavor que as pessoas viam Deus em mim. Eu ouvi coisas ali, naquele mesmo dia, absurdas, sobre como a minha mãe preferia morrer a ter uma filha gay, sobre como eu estava destruindo a nossa família, sobre como eu tinha deixado de ser o orgulho da família. A religião, nesse caso em sua vertente evangélica mais conservadora, ergue um sistema de normatividade que ultrapassa o campo da fé e penetra na intimidade dos corpos e desejos. Não se trata apenas de prescrever um modo de crer, mas de delimitar um modo de existir. Primeiro é fundamental pensar sobre a ideia de direitos humanos, né? E a ideia de direitos humanos é uma ideia cujo solo epistêmico está em algumas palavrinhas-chave, né? Igualdade, equidade e liberdade, né? Então, as pessoas LGBT vêm trabalhando, os movimentos LGBT vêm trabalhando numa perspectiva de igualdade e equidade de direitos, né? Em muitos sentidos, né? Por que uma pessoa LGBT, um casal homoafetivo, não poderia casar, né? Casar e obter os mesmos direitos civis, né, que um casal heterossexual? E tanto silenciamento, tanto ocultamento sobre tantos direitos que temos e não são, por uma questão de equidade, não são acessíveis, né? Porque outra coisa que a gente precisa desconstruir também é de que a religião é sempre boa e pacífica. A religião pode ter uma face perversa, pode ter uma face violadora de direitos e pode, em alguns artigos eu já disse isso, pode não enfiar a faca da homofobia, mas através das suas ideias tão ancoradas na violação, elas podem amolar a faca daquele que enfia a faca para a morte, para a negação de direitos, para a violação. Muitas violências já foram experimentadas por essas pessoas. E eu acho que isso as marca emocionalmente, assim, de maneira muito profunda, sabe? Quando eu posso dialogar com essas pessoas, eu vejo que elas ainda amam Jesus, sabe? Amam a Bíblia, amam a comunidade e o que a gente vive ali, mas tem muitas feridas. Eu creio que Deus, de alguma forma, pode curar essas pessoas, sabe? Assim, a partir de outras relações, em outros espaços, com outras pessoas. Mas é muito difícil. Você é nascido e criado numa igreja, especialmente conservadora, que é a maior parte das igrejas evangélicas que a gente tem no Brasil, você ter uma experiência saudável entre fé e sexualidade. Porque a própria estrutura gera em você uma não pertença, gera em você um sentimento de você é diferente. Então, ou você tem que segurar sua onda e não falar sobre isso, disfarçar, ou se você assume, não tem espaço para você. É um processo para você se desvincular daquilo que você foi ensinada a amar, ensinada a respeitar, que é a religião. A religião nunca vai sair de mim. Eu acho que não são coisas distintas. Emily e religião não se separam. São coisas que estão juntas porque eu fui criada na religião. Eu nasci na religião. Meu caráter foi desenvolvido acima da religião, né? Junto com a religião. Então, tem muita coisa dentro de mim que eu só sei, só conheço, só sinto por causa da religião. Como eu conseguia expressar o que eu era e como eu era quando eu subia no altar. Olha que loucura. Porque quando eu estava debaixo do altar, eu tentava fazer o possível, o impossível, mais uma vez, para não ter posturado. Quando eu subia no altar, e eu percebi que as pessoas estavam de olhos fechados, aquilo me conectava muito mais fácil com Deus, porque eu não estava sendo observado. Existe o homem, que é feito para a mulher. Existe o certo, o errado, existe a salvação e o pecado. E eu estava ali. Eu era o pecado. Repensar, tipo, eu realmente acredito em Deus ou eu tô tanto tempo dentro dessa religião que eu acho que eu acredito em Deus? Ninguém
explica, ninguém ensina que quando você sai da religião, as pessoas elas te esquecem. Elas, ok, você saiu da religião por uma escolha tua, por um erro teu, por um pecado seu. Então, você saiu da religião por um pecado seu, você não merece mais a nossa presença, você não merece mais a nossa amizade. Foi muito difícil, porque eram pessoas que eu amava muito. E eu falo assim, como se eu tivesse ódio dos meus pais por não ter intervido. Acho que não, acho que até eles foram influenciados. Então, em certos momentos, eu me sentia diferente deles. Nesses específicos momentos, quando era uma atividade da igreja que falava sobre família, eu entendia que a família que eu viria a ter seria muito diferente daquilo que eu fui ensinada a ter, ensinada a construir. Infelizmente, algo que permite que isso seja uma coisa muito poderosa é a falta de um fomento a uma cultura de pensamento crítico. Se você vai para a igreja e entende que o seu pastor fala é a verdade absoluta, você por si não questiona, você não tem outras leituras, você não tem diálogo, você não tem outras vivências, qual é a tendência? É você aceitar aquilo como uma verdade única. Então, a partir do momento que perguntar deixa de ser um problema, você pode transitar por outros espaços de conhecimento, até lidar com outras religiões, outras matrizes, isso tudo vai tornando o seu olhar mais crítico. Então, ao receber uma orientação que está muito redutora, muito encaixotante, você fala, acho que isso não tem nada a ver com o evangelho, não. Você pode ter outras ferramentas para analisar. Mas acho que isso também tem a ver com a situação do nosso país. Essa falta de cultura crítica em diversos setores, não só na religião. Se a gente para pensar em consciência de classe, por exemplo, poucas pessoas entendem onde elas estão assim, socialmente. Então, eu acho que é importante a gente entender que a comunidade, ao mesmo tempo que ela pode ser um lugar de acolhimento, ela pode ser um lugar de aprisionamento. Depende da forma como a liderança daquela comunidade a conduz, depende a maneira como aquela pessoa se porta ali. Se ela se porta de maneira crítica, se ela está ali simplesmente abaixando a cabeça e aceitando tudo. Então, é uma via de duas mãos. Eu demorei muito tempo para poder distinguir a figura de Deus da figura da religião e da figura da igreja. Hoje eu entendo que a igreja é o ambiente em que, né, as pessoas se encontram, e eu entendo que a religião são os dogmas, as doutrinas, e que Deus é um ser divino que vai, assim, além disso. Eu não me considero hoje tendo nenhuma religião, mas eu acredito sim que existe um ser divino que, sei lá, talvez concilie todas as coisas e garanta que as coisas aconteçam exatamente como elas têm que acontecer. Eu atualmente acredito em Deus, mesmo eu brincando às vezes, debochando um pouquinho, porque eu acho que é muito peso por um ser que criou o amor. Então eu acho que é muito peso, muita maldade que as pessoas escrevem sobre ele, sabe? Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas eu não acredito nesse Deus monstruoso, nesse Jesus monstruoso que a igreja dita, sabe? Tanto católica, tanto evangélica, ou qualquer pessoa que venha querer ditar Deus como um ditador. Então, minha relação com Deus agora é de amor, carinho, respeito e principalmente racional, para entender o que eu sou e o que eu tenho dentro de mim, para oferecer para ele ou para qualquer outra pessoa que precisa. Quando eu fui criando um pouco de maturidade, eu pude entender que Deus é algo divino e que vai me auxiliar, independente de momentos bons e momentos ruins. Então, Deus, pra mim, hoje e naquela época, ainda é o mesmo, tem o mesmo sentido. De ser onde eu possa... É um ser divino onde eu possa recorrer. A minha sexualidade e a minha fé não são coisas distintas. Muito pelo contrário. Eu acho que são coisas que vão se conectando. Eu não imagino o Deus que eu conheci, o Deus que eu conheço me odiando tanto pela minha sexualidade. Por algo que eu não escolhi. Então, eu acredito muito em Deus, no universo, em tudo. Assim, eu sou uma pessoa muito ecumênica, eu acredito em tudo. E eu acho que todas as coisas do divino coexistem, sabe? E aí eu levei um caminho de, tipo, acreditava muito em Deus, mas Deus dentro de uma caixa, dentro do que a Bíblia falava que era Deus. E a gente sabe, né? A Bíblia é uma construção humana. Ela passou por traduções, ela é o olhar humano sobre o que a gente acredita ser o divino. Quando você não é criado nesse contexto, eu acho que essa culpa cristã, acho que
esse sentimento de insuficiência, porque você é um pecado, por exemplo, isso não existe, sabe? Quem não foi criado no contexto religioso sente muito menos culpa do que alguém que foi criado na religião. A religião faz isso conosco. O processo de sair do armário, de se aceitar, para alguns foi muito mais fácil, muito menos doloroso do que o meu processo. É muito difícil você explicar para alguém que não faz parte desse contexto religioso como que é você se sentir culpado por amar alguém. Muitas coisas eu poderia não ter passado. Muitas coisas eu poderia não ter vivido, não ter sofrido por conta da igreja. Eu acho que eles têm sorte, né? Porque... mas sofremos do mesmo jeito, opressão da família. Mas, cara, se a gente for botar num quadro e dar check, vocês têm muito menos check do que a gente. E eu não falo isso por orgulho, não, hein? Eu falo por inveja. Jesus e Deus, legal. Você tem a sua relação, você constrói a sua relação. Fé é uma questão completamente individual. Mas quando a gente fala de igreja evangélica, a gente tá falando também de sociedade. A gente tá falando muito mais do que fé. A gente tá falando de religião, a gente tá falando de dogma, a gente tá falando de cultura. E aí eu já não sei. Porque essas pessoas vão esperar de mim uma coisa que eu não vou dar. E que eu não tô querendo dar também, sabe? Tipo, que eu sinta culpa por ser quem eu sou, eu não vou fazer isso. Eu acho que manter uma boa relação com a igreja, o físico, é impossível. É impossível. Porque a igreja tem suas doutrinas. A partir do momento que você aceita fazer parte daquela igreja, você tem que aceitar as doutrinas. Caso contrário, a porta de entrada é a mesma da de saída. Já com a religião é um pouco diferente. Eu acredito que a minha ligação com a religião é muito maior do que com o físico, do que com a igreja. A minha religião com o divino sou eu e Deus. Só ele sabe que eu converso com ele. Só ele sabe o que eu penso, o que eu acredito, o que eu gosto. Então, a minha conexão com Deus, com a religião, nunca vai morrer. Mas tem gay que vai pra igreja. Como é que eu vou pra igreja, gente? Eu tô lá, tem domingo que eu tô lá, louvando a Deus, chorando, me emocionando, porque eu já falei que os louvores mexem comigo, pegando umas pregações, porque tem coisas que realmente ajudam muito a crescer. A Bíblia é um grande ensinamento, quando a gente pensa racionalmente, sem emoção. Então eu gosto, eu vou. Mas eu tenho plena certeza que eu não vou ser aceito do jeito que eu sou, ou quem eu sou. Acho que cada um vai ter a sua vivência e vai saber delimitar o que acha aceitável. Pra mim, eu não consigo. Pra mim eu acho que eu já passei por muitas coisas, eu já ouvi muitas coisas. E coisas essas que me fizeram entender que eu não nasci pra caber nessa caixinha, sabe? Eu acho que as igrejas convencionais e essas igrejas mais novas também não estão preparadas para lidar com pessoas LGBTs. Eu acho que a gente não consegue construir uma relação saudável, mental, psicologicamente, que a gente não tenha culpa, que a gente não inviabilize quem a gente é. Eu acho que não é possível. Eu sei que tem pessoas LGBT que frequentam a igreja e eu sinceramente me pergunto muito se isso é benéfico, até que ponto que isso é benéfico. Eu acho que sim, né? Como eu tive... que é possível, né? Em algum momento você ter uma relação saudável. Mas você vai ter que abstrair muita coisa. Como eu fui criado na igreja, eu sinto muita falta de estar no altar, de estar levando as pessoas à adoração. Eu gosto, gente, eu gosto mesmo. Faz parte de mim. E eu respeito isso em mim. Eu respeito as pessoas que não gostam, que não querem, que abominam. Gente, eu respeito muito porque eu sei o que eu passei. Eu tô aqui porque eu reconheci o ser que eu sou e o Deus que eu realmente creio. E no Jesus que eu realmente creio. Mas Davi, você pode cultuar em casa. Eu tô, gente, não sabia. Às vezes eu não vou pra igreja, eu fico em casa, boto meus louvores. Tem momentos de eu querer ir pra igreja e pisar lá. Eu juro, eu vou mais hétero. Eu vou mais hétero possível. Mas eu não vou porque eu preciso voltar para o armário, ou eles estão me moldando novamente. Não, eu vou porque eu quero sentir aquilo que me faz bem. E eu não quero que ninguém fique me perturbando, me olhando naquele momento. Não é o momento disso. Acho que existe muita coisa da comunhão e do sentimento de pertencimento que a igreja cria. Mas que... E talvez que, sei lá, algumas pessoas possam gostar e sentir essa necessidade.
Mas acho que existem outros lugares e outros espaços em que você pode ter esse mesmo sentimento de pertencimento. E outros lugares que não vão te abominar só porque você é quem você é. Mas da década de 90 em diante, nós já temos muitos teólogos e teólogas queer pensando Deus a partir de um referencial não binário. E isso é muito interessante, porque embora seja uma minoria dentro do campo evangélico, já existem muitas vozes se posicionando, não só na juventude, mas também nos teólogos que já escrevem uma teologia a partir dessa perspectiva queer, não binária, feminista. Então eu tenho muita esperança nessas igrejas que são mais afirmativas, que são mais inclusivas, porque elas oferecem um lugar onde a pessoa pode viver sua espiritualidade, pode encontrar uma comunidade, que é uma rede de apoio, que é gente que ama, que vai caminhar junto, muitas vezes que vai estar até no lugar da família, que muitas vezes também abre mão da presença dessas pessoas, e num ambiente onde ela não vai sofrer essas violências. Eu tenho esperança de que essas pessoas encontrarão lugares, se elas procurarem direitinho. Tem muita igreja acolhedora. Eu fico feliz de fazer parte de uma, e eu sei de muitas outras em diversos lugares do Brasil. Somos minoria? Somos, mas existimos. A ideia de que Jesus é enviado para corrigir algumas mais interpretações do Antigo Testamento, né? E a ideia de que Jesus é a segunda aliança com Deus e ele é enviado para corrigir as falhas. A misoginia que desqualifica as mulheres é a mesma misoginia que amola a faca do ódio dos conservadores contra as pessoas LGBT. Essa é uma ideia presente muito fortemente na narrativa de quem faz esses movimentos da teologia LGBTQIA+, e das igrejas LGBTQIA+. E o que eu tenho observado, acho que é importante finalizar com isso, que eu vejo um pouco nessa presença de pessoas, né? Porque é interessante quando você está num contexto etnográfico, você olhar pessoas, né? E uma das experiências mais dolorosas das pessoas LGBTQIA+, é a experiência de não ser bem-vindo, né? E você pode não ser bem-vindo na família, você pode não ser bem-vindo na igreja, você pode não ser bem-vindo no seu círculo de amigos, você pode não ser bem-vindo no trabalho, simplesmente por uma questão de um senso comum que construiu a ideia de que há algo errado conosco, né, que somos LGBTQIA+. E eu me lembro da fala de um interlocutor meu, que ele dizia, uma fala muito forte, ficou no título de uma das sessões do meu trabalho, ele dizia, falando da família dele, né, como é que eu vou te explicar como é que sou eu na minha família? Eu sou o bolo que solou. Tem alguma coisa errada em mim. Eu acho que para eles eu sou o bolo que solou. Bolo que não deu certo, né? Então a experiência de não ser bem-vindo é muito dolorosa, e eu chamaria aqui nessa nossa conversa, né, de um sofrimento traumático, né, muito forte, e que de algum modo essas igrejas e espaços que estão revendo todas essas ideias estão propiciando algum tipo de, vou arriscar, vou ser ousado, cura psicanalítica. Acho que tem cura psicanalítica dentro de alguns desses espaços de acolhida, e que bom que eles existem, né? É tudo gente. É tudo gente. Eu me emociono falar sobre isso porque, na verdade, eu sempre me emociono falar sobre Jesus. Porque ele é tão subversivo. A religião esperava uma coisa, ele fez o contrário. E assim, eu acho que se o cristão não segue esse caminho da subversão, sabe? De outras lógicas, não é a lógica do acúmulo, não é a lógica da falta de empatia, não é a lógica da ostentação, sabe? Ele está propondo outras lógicas, um outro jeito de ser gente, sabe? Uma outra civilização. Então, eu não tenho a menor dúvida de que Jesus não tem problema algum em acolher essas pessoas. E as ama com amor, assim, profundo. Existir hoje pra Fernanda sendo LGBT eu vou ser clichê, mas é um orgulho, né? Tipo, depois de muito tempo negando quem eu sou e vivendo uma vida de culpa, né? É uma questão que finalmente pra mim tá solidificada, sabe? Que eu falei, é isso.
E tenho muito orgulho de ser bissexual. E não vou voltar atrás de forma nenhuma. Eu acho que depois que eu provei dessa vida e que eu estou vivendo plenamente a minha sexualidade, assim, sem ter nenhuma questão, sem me sentir mal por isso, eu falo, eu nunca mais quero voltar atrás nisso, sabe? Existir sendo uma pessoa LGBT é sinônimo de muita ousadia. Você precisa ser muito ousado. E assim, ousado nas coisas mínimas, sabe? Ousado pra se vestir como você quer se vestir. Ousado pra amar, gente. Amar. Você tem que ter muita coragem pra poder amar alguém em público, sendo uma pessoa LGBT. Se permitir ser é um ato de muita coragem. Hoje em dia tem sido um pouco melhor pra mim de ver que ele falou de uma forma realmente respeitosa. Tipo, você é uma adulta, você é madura, você pode conduzir suas próprias escolhas e é isso, sabe? E aí eu falei, nossa, não estava preparado para esse rumo da conversa. Eu estava com paus e pedras aqui, sabe? E aí a gente se abraçou e a minha avó desembargou, meu pai também. E eu não esperava, foi uma surpresa positiva, né? Hoje meus pais, eles me respeitam. Eu não sei se eles aceitam, que meu filho é LGBT e você é LGBT para sempre. Eu também não espero disso, não. Quem tem que aceitar sou eu, é com quem eu namoro, e com quem eu quero viver. Então eu sou feliz por eu entender que eu quero respeito. E meus pais são felizes porque eles entendem que eles precisam dar respeito. Hoje em dia, temos uma relação muito saudável, tanto eu com a minha família, tanto a minha família com a Carolina, que é a minha namorada. Eu descobri o novo termo família. Então, hoje, quando eu tô muito estressada, quando eu tô com um problema, eu falo, não vejo ela agora, chega em casa, ficar com a minha família. Eu, a Ana Carolina e o Chico. Eu tenho a minha casa, eu tenho sonhos que eu finalmente consegui realizar, sabe? Eu tenho meu lar, eu tenho a minha família, eu tô construindo algo que pra mim é sinônimo de amor, sabe? Eu sou feliz porque eu namoro. Meu namorado acabou de se assumir para a família. Eu sou feliz. Eu sou feliz pelo trabalho, pelo profissional que eu sou, pelo estudante que eu sou, sabe? Pela pessoa que eu sou. Porque quando você ainda é preto, eu ainda tenho esse peso, sabe? E eu atualmente acho que eu tô na melhor fase da minha vida. E eu entendi que a minha família, ela pode ser composta por duas mães. Porque família, acima de tudo, é amor, é cuidado, é você se sentir acolhido. A minha construção até hoje não foi fácil, não. Foi muito dolorosa. Até hoje me sinto. Mas assim, eu sofri coisa pior mesmo. Vai ser só mais uma luta que eu vou ter que enfrentar e vencer. Porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus é muito diferente da igreja, né? Isso é uma coisa muito doida. Porque às vezes a igreja está indo na contramão do que Jesus fez e ensinou, sabe? E eu acho que a nossa missão, de gente que ainda acredita no evangelho, de gente que ainda acha que a igreja serve para alguma coisa, é exatamente isso. Falar, cara, vocês estão entendendo tudo errado. Jesus não faria isso. Em nenhum momento da caminhada dele ele ensinou a gente a agir dessa maneira. Por quê? Por que discriminar? Por que separar? Não é esse o lugar da gente. Eu acredito muito nisso.